Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre como é que o nosso passado não é necessariamente o nosso futuro. Como é que a pessoa que nós fomos a crescer não significa, não tem de significar que vai ser o adulto que nós nos tornamos. Ou seja, o passado não influencia nem dita o nosso futuro. Mas, para falar aqui connosco, não estamos sozinhas neste episódio, temos connosco a Inês Rosa. Olá! Seja muito bem-vinda, Inês. A Inês é explicadora de Matemática e Físico-Química, tem uma voz do caraças. Do caraças mesmo! Do caraças, a ver se depois nós fazemos aqui uma pressão para terminarmos com um final melodioso. Eu acho que sim, eu acho que hoje temos que terminar de forma diferente. Oh, Inês, prepara aí a voz, esquecemos de dizer esta parte. Isto foi agora, é que de surpresa é melhor e ela não nos consegue dizer não com isto a gravar. Mas porquê é que a Inês está aqui? A Inês tem uma história pessoal que ela partilha com os alunos dela, que é de absoluta superação e que mostra também na primeira pessoa, e eu e a Ana Rita também vamos contar aqui algumas coisas nossas, de como é que ela acreditava que era e estava destinada a ser, e que afinal não tinha que ser assim. Mas, Inês, queres-te apresentar aqui ao podcast Não Somos Barbies? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, minhas queridas. Então, eu sou a Inês Rosa, sou explicadora de Matemática e Física e Química para alunos do ensino secundário, se bem que ainda dou explicações de Matemática, Físico-Química e Inglês para alunos do básico, porque só este ano é que fiz a transição e já não aceito mais alunos do básico, mas os meninos que vinham comigo dos anos passados continuaram comigo, não é? Nunca os iria deixar na mão, nem eles nem aos pais. Eu sou formada em Engenharia Civil, mas não exerço, graças a Deus e a todos os santinhos. Pronto, trabalhei na área, mas não gostei nada daquilo. Mas na verdade eu já sabia, desde o momento em que tive uma cadeira na faculdade que se chamava Topografia, eu pensei, Inês, isto não é para ti. Mas eu tinha um grande plano, eu tinha um grande objetivo e pronto, tinha que fazer, e sou mestra em Engenharia Civil, e por isso, e olha, e sinceramente ainda bem que o fiz, mas pronto, voltando um bocadinho atrás à minha história, não sei se é para contar a história agora. Conta, força. Para não andar aqui para trás e para a frente. A minha história é um bocado. É uma história que se calhar é comum a muitos alunos, mas muitas vezes nem os pais sabem, muitas vezes nem os alunos gostam de falar, nem com os amigos de agora, coisas que já se passaram no passado. Mas a minha história tem a ver com tem um passado de bullying, ou seja, quando eu andava no quinto ano, tipo, muito novinha, muito ingênuazinha, muito pura e pronto, só queria era brincar. Eu ia para a escola grande e estava entusiasmada, não, nem me lembro disso ser assim uma ideia assustadora. E então do nada houve duas coisas que aconteceram no quinto ano, que foi do nada, ainda hoje não sei porquê, e talvez por isso é que eu tenha tanta tendência à tal comparação e à perfeição e a fazer tudo perfeito, é que do nada as minhas amigas que vinham comigo do quarto ano deixaram de me falar, simplesmente, eu não sei porquê. Então eu há pouco tempo descobri em mim próprio, já agora com a idade de Cristo, 33 anos, eu descobri que talvez seja por isso que eu tenho a tendência à perfeição. Porque deixaram de me falar, começaram a gozar, começaram a apontar-me o dedo, faziam grupinhos e eu não podia entrar e eu nunca soube porquê. Ainda hoje não sei porquê. Então eu acho que toda a minha adolescência e juventude e até há bem pouco tempo na vida adulta foi moldada para a perfeição. Que era do género, não tem que nada a me apontar. Porque
eu faço tudo perfeito, né? Uhum. E foi isso que eu estava, era isso que eu estava destinada a ser, era a tentar agradar sempre aos outros, fazer tudo o que os outros achassem que era o correto, para nunca ter nada para me apontar. Mas isso, enfim, depois uma pessoa cresce a vida vai acontecendo e depois consegui dar a volta a isso e hoje dar o exemplo a alunos que sentiram o mesmo. Além disso, além dessa história de ter ficado praticamente sozinha, durante o quinto ano, surge uma miúda, uma bully, que vivia numa zona muito carenciada e isso enfim, não é desculpa, mas isto para dizer que também havia ali um passado provavelmente de carências, não é? A vários níveis, e não é desculpabilizar, mas é o que é. E essa miúda, pronto, começava todos os dias, ameaçava-me, que me batia e que o irmão ia prender o meu pai, e eu, como era muito ingênua, eu acreditava. Eu acreditava mesmo que aquilo era verdade. Então eu basicamente ia para a escola e vomitava todos os dias de manhã. Fosse em casa, fosse na escola, Uhum. era ou estávamos a sair de casa e acontecia, ou eu chegava à escola e acontecia. E eu lembro-me perfeitamente disso. E a minha mãe achava que eu tinha alguma doença. Minha mãe achava que eu tinha alguma doença e levou-me a fazer análises, essas coisas todas. Mas o meu pai, que é uma pessoa, pronto, extremamente esperta, ele disse não. Um dia nós estávamos no meu quarto e ele disse: Olha, eu quero saber como é que está a correr a tua escola. Como é que estão as coisas na escola? O meu pai é muito perspicaz. E pronto, e eu aí. Foi só ele mexer ali uma coisinha que. Foi tudo. E eu tinha muito, muito medo, tinha mesmo muito medo, mas naquela altura eu já não tinha medo só por mim, também tinha medo por ele. Porquê? Uhum. Porque ele disse que ia resolver a situação e que ia ao sítio onde a menina morava e ia falar com o pai dela. E eu pensei, pronto, o meu pai está condenado pronto, a levar um enxerto de porrada, né? Uhum. E a culpa é minha. E pronto, isto tudo no quinto ano. Eu sou sincera, eu não sei quanto tempo, eu não sei se durou o ano inteiro, eu não sei se isto foi 15 dias, eu não sei se foi meses, por acaso eu nem nunca falei isto muito abertamente com o meu pai, e era interessante saber a visão dele, de como é que foi, mas para mim foi uma eternidade. Ele foi lá, falou com o pai da menina. E o que é certo é que no dia seguinte ela vinha toda assim para me ameaçar e disse: Olha, hoje é o último dia que eu te vou ameaçar. Bem, e vocês não. Isto agora pode até ter alguma. Tipo. Alguma nostalgia, até alguma piada, tipo. Então hoje é Hoje o é o último último. dia. Uhum. Mas na altura, vocês não têm noção do alívio que foi ela me dizer que não me ia ameaçar mais. Foi mesmo tipo um alívio brutal. E ela realmente nunca mais me ameaçou. Não me lembro mais de nada no quinto ano que tenha sido, nem das outras meninas. Eu acho que o facto de esse episódio ter acabado, o facto das outras meninas não falarem comigo ou me ignorarem, eu acho que passei bem com isso o ano inteiro, porque de facto eu não me recordo de ter tido mais problemas nesse sentido. Problemas que eu acho, ou pelo menos achava que assim, tinham sido só de lá para cá. Porque eu não era menina de me pôr em problemas, nem responder mal aos professores, nem ter más notas, nem. Pronto, ou seja, ainda hoje, como veem, claramente eu não sei porquê. E o que é que eu estava destinada a ser? Estava destinada ou pelo menos achava que estava destinada a ser sempre, a viver na mediana, não é? Estava sempre a pensar que sou inferior aos outros, não sou digna de me valorizar, eu não mereço, eu dizia isso constantemente até há bem pouco tempo atrás, eu não mereço. Quando alguém fazia alguma coisa boa por mim, que eu não estava à espera, eu dizia, eu não mereço, eu não mereço. Mas eu Sério. sentia mesmo que não merecia. Eu sentia mesmo que não merecia. E, Vontade de ter aí e abraçar. Pá. Mesmo. e, hum, e pronto. Claro que eu tenho muitas mais histórias.
houve uma situação também no 6º ano, mas é assim, depois dando ali um bocadinho a volta, eu comecei a pensar, não, eu não preciso, eu ali no 7º, 8º, 9º ano, eu pensei, eu não preciso que os outros me aprovem, eu não preciso deles. Então eu às tantas comecei, não foi a afastar-me, mas foi a ter o mindset de eu não preciso, eu estou bem sozinha. E é engraçado que foi quando eu pensei, ok, let it go, que no 9º ano lembro-me de ter tipo montes de amizades e ser popular na minha turma, porque ainda por cima era quase tudo repetentes, mas eu dava-me bem com os repetentes e aquilo depois era meia que popular porque me dava bem com o pessoal que era repetente e que ia para o café e não sei o quê. O pessoal fixe. E popular porque tinha boas notas e era certinha e tudo mais. Mas a verdade é que tive boas notas porque no 7º ano bati no fundo, porque tudo isto também dá muita volta à cabeça de uma criança, não é? E as minhas notas acompanhavam a minha autoestima. Aquilo ia tudo por ali abaixo. 5º, 6º ano, aquilo foi tudo por ali abaixo. Até que no 7º ano eu tive um 30 e tal % da matemática e os meus pais meteram-me numa explicadora. E aí, ao colocar-me numa explicadora, não me lembro dela ter feito algum tipo de trabalho psicológico. Basicamente, ela explicava-me a matéria com calma, eu percebia a matéria e quando fazia os testes, o primeiro teste tive um 90 e tal. Que a professora nem queria acreditar que eu tinha conseguido ir de um 30 para um 96, ir de um 36 para um 96. Aquilo era uma coisa, pronto, que eu tinha mesmo dificuldades, mas eu tinha dificuldades porque eu não percebia e eu estava já por tudo. E, e é o que eu digo aos meus alunos e tenho também no meu site. Ela, ao explicar uma matéria, deu uma confiança necessária para eu pensar assim: eu sou capaz de entender, eu sou capaz de passar a matemática, eu sou capaz de muitas mais coisas. Abriu-me ali todo um horizonte de eu sou capaz. Então, eu sou capaz disto e muito mais. Eu sou capaz de ir mexer nos meus fantasmas do passado e ser mais e trabalhar neles e ser mais forte. Então, eu sou capaz, então eu às tantas eu era capaz de tudo e foi aí que eu comecei a subir as minhas notas e consegui pronto, até apliquei-me muito mais. No 9º ano tive 4 e 5, que eu não era aluna de 4 e 5, mas no 9º ano foi o tal o high point, vá, o ponto alto, não sei se é assim que se diz. E pronto, e depois foi toda uma história de luta para ter boas notas, porque eu, para ter boas notas, tinha que me esforçar. Eu não sou daquelas pessoas abençoadas que ouvem a matéria ali como certas pessoas, não é, Sara? Exato. Que ouvem a matéria e conseguem perceber. O que é que acontece? Eu sou um bocadinho preguiçosa para algumas coisas, e isto convém que se diga. Eu sempre, isto é uma coisa da minha personalidade que eu agora já começo a dominar, mas durante muito tempo eu acreditei que não era muito inteligente. Eu acreditava que, não é que eu acreditasse que era burra, porque lá está, as minhas notas sem grande esforço eram sempre medianas, mas eu tinha muito medo de me esforçar e de falhar. Então, o que é que eu fazia? Se eu estivesse atenta, eu sabia que aquilo me dava para o básico, que eu conseguia ter, sei lá, 3, às vezes uns 4, quando gostava mais da matéria, ou mediano positivo. E era isso, porque eu tinha bastante medo de tentar e de falhar. E durante muitos anos isso foi-me... Eu assumi que isso era uma característica minha, que eu tinha medo e que era algo que eu tinha que continuar a ter medo. E vocês sabem que nós estamos no mesmo grupo de mentoria, de negócios e de crescimento. O meu negócio tem crescido muito no último ano e meio, porque eu me dei permissão para tentar a sério. Para tentar a sério e para também falhar, porque vai acontecer, eu vou fazer coisas que não vão correr tão bem, mas eu cresci com a ideia de que ela não se esforça muito e as coisas acontecem. E às tantas, aquilo que nós vamos ouvindo durante a infância vai nos moldando. Então,
dentro da minha cabeça de criança foi, ok, se eu me esforçar, então, se eu não me esforço grande coisa e as coisas acontecem, o que é que poderá acontecer se eu me esforçar? E fiquei sempre com medo de tentar. Eu sou um bocadinho mais ali com a Inês. Eu tinha mesmo que. Aliás, tu começaste a contar a tua história no quinto e sexto, então a minha história começa na primeira classe logo, para matar a coisa. Sabes, se calhar nunca contei aqui no podcast. Eu tive uma ama até à altura de ir para a escola, ou seja, nunca tive aquele contacto com crianças, com desenvolver a parte mental, de fazer exercícios, de desenhar, não tive nada disso. Então, de repente, um dia para o outro, eu deixo de ir para a ama e vou para a escola. Foi terrível. Eu ainda me lembro do meu pai deixar-me na escola, a funcionária vir logo para me buscar, meter-me dentro de um dos pavilhões, fechar as portas e eu ficar a gritar e aos berros e a chorar que eu queria que o meu pai me fosse buscar. E o meu pai lembra-se que ele saía e já ia longe na rua e ouvia os meus berros, ouvia-me a chorar. Ele chegou muitas vezes a ir levar a minha mãe ao trabalho, a minha irmã à escola, voltar para trás, que era para ver como é que eu estava. Ou seja, a minha história na escola começou logo na primeira classe, porque... E para agravar a isso, a escola para onde eu fui, a minha professora, logo nos primeiros tempos, ela tinha uma depressão muito, muito grande e faltava muitas vezes. Na segunda classe, meu pai sentou-se comigo para fazer contas e aqui começa a história na matemática. O meu problema na matemática começa na segunda classe. Quer dizer, porque eu na primeira não me lembro, não é? Eu lembro-me da frustração do meu pai a fazer contas, as contas básicas de 1 mais 1, e eu não sabia fazer 1 mais 1. E ele explicar-me 1 mais 1 é 2 e eu não conseguia perceber. Nesse momento o meu pai decide isto a meio da segunda classe, ou seja, alguém que tinha muita dificuldade em conviver com outras crianças. A meio da segunda classe já estava mais ou menos familiarizada. Em fevereiro, na segunda classe, acho que era segundo semestre, assim, não era segundo semestre, isto é faculdade, pronto, mas vocês percebem. Segundo período. Segundo período. O meu pai andou a ver escolas, porque ele percebeu alguma coisa, não está bem, ela não está a aprender. Então andou a ver escolas, não havia vagas em escolas, mas ele lá conseguiu numa escola e a meio do segundo período, na segunda classe, eu mudei de escola. Para uma escola nova, com crianças que eu nunca tinha estado, e eu que não, na minha cabeça só pensava, eu não posso fazer aquilo que eu fiz na outra, porque eles já se conhecem todos. Então eu lembro-me do meu pai me levar, eu lembro-me do professor, que era o professor Fernando, não me lembro. Eu na primeira, depois toda a gente a olhar para mim, eu acho que foi a partir daí que eu decidi que queria ser invisível. Toda a gente a olhar para mim. E depois os meninos já estavam preparados, que vinha uma menina nova, e depois eles contaram, depois mais tarde, quando já eram mais meus amigos, disseram, quando o professor disse que tu vinhas, nós dissemos que tínhamos de tirar pela janela e coisas assim, aquelas coisas, estão a ver, de meninos mesmo. A verdade é que eu consegui, ou seja, eu acho que houve ali uma grande preparação e o meu pai, tal como o teu, foi muito perspicaz e percebeu que eu realmente precisava de apoio. Então eu acho que foi ali um período, enquanto eu fiz aquela passagem, não só de um professor que foi preparar toda uma turma para me receber, porque a verdade é que eu me lembro que logo 2 meninas andavam sempre comigo, sempre. Portanto, a minha história na segunda classe começa aí. Depois eu lembro-me, terceira classe, outra professora que eu tive, na avaliação das notas, tive que ficar no quadro a fazer contas e eu não conseguia fazer as contas. Basicamente a história era sempre a mesma, é que tal como Sara, tu estavas a dizer, que não me esforço muito, mas as coisas acontecem. No meu caso, ela é uma excelente aluna, menos a matemática.
Então isto determinou a forma como eu também olhava, não para a matemática, mas para tudo que envolvesse números. E por isso matemática, físico-química, isto... E o que a Ana Rita escolhe no Aí para o 10º ano? secundário. Foi para o secundário. Imaginem. Ciências. Ciências, claro. Que era o quê? É difícil, mas tu te empenhares, porque era mesmo isto, é difícil, mas tu te empenhares, e era o que era certo. É um bocadinho isso, ou seja, eu revejo muito no que a Inês estava a dizer, porque eu não senti isso, não vivi, lá está, esse bullying, mas vivi a sentir que eu, para ser amada e valorizada, eu tinha que fazer as coisas bem feitas. E se não fizesse bem feito, então as pessoas não iam gostar de mim. E então, para não ter que viver com isso, lá está, eu estudava para um 3 para mim. Eu lembro-me que a minha irmã me dizia: oh Rita, um 3, até o 9º ano esquece, nem precisas de estudar. Ela dizia-me: para que tu estudas? Isso não A mim conta para a disseram-me e média. eu acreditei, foi. Ela dizia assim: isso não conta para a média, porque lá está, qual é que era o meu foco? Quantos 5 é que eu tinha? E o que é que manchava os meus 5? Manchava as minhas notas? A matemática. Então era um bocadinho isso, eu acreditava que, lá está, a minha checklist da felicidade começa muito cedo a ser preenchida. Mesmo a questão de o que é que tu vais escolher. Como é que alguém com 14 anos tem de decidir uma área para o resto da vida? Repara, nós estamos aqui as 3. Mudamos as 3. Mudamos as 3, estamos em áreas completamente diferentes daquelas que supostamente estudamos, Sim. mas e repara, eu achava que uma explicadora havia um curso para explicadoras, na minha cabeça. Coaching, o que é isso? Pois. Consultoria de imagem, o que é isso? Vais vestir as pessoas, como assim? Como assim? Vocês nunca sentiram assim as pessoas a dizer: pelo menos eu vou dar um exemplo. Explicadora, pois não conseguiu arranjar emprego, não é? Pois, há muito Foi. isso. Tu és capaz de sentir isso. O meu é mais, mas o que é que ela faz? Em casa? De certeza que vive à custa do outro. Vive à custa do companheiro, de certeza. Eu tenho mais essa, que é tipo, o que é que os teus pais fazem? Não, os meus pais são funcionários públicos, estão lá em Viena. Olha, também nós, quer dizer, mas também são, os dois. Viena. Não, Funcionários públicos. Houve aqui um corte. Ela, vocês são filhas únicas? Eu sou. Está explicado. Os meus pais só têm a 4ª classe, portanto. Não vamos por aí. Como é que nós estamos? Mas eu tenho muito orgulho nos meus pais, e acho que todos nós temos muito orgulho nos nossos pais. Claro. Eu não sei como é que foi com os vossos pais quando vocês contaram a bomba. É isto que eu vou fazer. A minha mãe ficou em pânico, coitadinha. Ela entrou, mas a minha mãe disse: então filha, se é o que tu queres, se é o que tu gostas. Quando eu ainda estagiei como engenheira civil, e lá está, eu odiei aquilo. Também não tive a melhor, a melhor experiência introdutória e coisa. Não querendo aqui entrar a dizer mal das pessoas, que eu não gosto nada disso. Mas eu não tive a melhor experiência e eu gostava mesmo muito de ensinar e gostava muito de crianças, porque o que eu queria ser era educadora de infância, porque eu adoro crianças, eu tenho um imã para as crianças. E porquê é que não foste por aí? Olha, porque é assim, eu vou ser muito sincera. Vá, conta, ninguém nos ouve. Eu quase que adivinho o que é que vinha aí. Diz. Eu acho que já contei lá no nosso grupo, mas eu tenho uma panca desde sempre que é assim, eu quero não ter problemas financeiros. Ou seja, eu quero ser rica. Eu quero ter uma vida desafogada. Eu não quero estar ao fim do mês a contar os... E eu tenho esta cena desde o 12º ano, que é, eu não quero... E atenção, os meus pais tinham uma vida que eu considero normal. Não eram ricos, mas também nunca passámos necessidades. Tinha
lembro perfeitamente que a cada ano que eu passava de ano, os meus pais sempre faziam um esforço para me dar uma prenda no final do ano, que eu adorava. Que lindo. E não era um porta-chaves, era tipo... A minha mãe é professora. Sabes o que é que ela me disse quando eu lhe... fogo, passado ano, uma prendinha. Minha mãe, logo, não fazes mais do que a tua obrigação. Yeah, eu estava mesmo a ver isso, não faz mais que a tua obrigação. Yep. Ok. Ok, mãe. Obrigada pelo apoio. Não, mas os meus pais não, os meus pais lá nisso não. Cada vez que eu passava de ano, eles reconheciam sempre com uma prendinha boa. E já não sei o que é que estava a dizer. E pelo meu interesse de porque é que não foste para... Yeah. Exato. E eu naquela altura do 12º ano, o meu pai sempre teve aquela coisa de engenharia, e a minha mãe não, que é médica, filha, médica, daquelas profissões standard que os pais adoram, que é normal, que só querem o melhor para os seus filhos. E eu pensei, realmente medicina eu não tinha média para isso, portanto não tinha, a minha média estava ali no 15, portanto eu não tinha média para isso, mas engenharia até não me parecia mal. Pronto, então a minha família toda ainda hoje acha que fui para a engenharia porque o meu pai me obrigou, o que não é verdade. O meu pai disse, porquê é que não vais para a engenharia? E eu achei que realmente eu tinha capacidade, eu sabia que conseguia, eu gostava de matemática e, portanto, pensei, olha, vou para a engenharia, mas eu queria uma engenharia assim, hardcore, eu queria assim engenharia mecânica ou eletrónica, assim no meio dos machos, para eles verem quem é que manda, não, estou a brincar. Mas assim, algo que não fosse relacionado com biologias, nada. Eu queria uma profissão que me desse estabilidade financeira quando eu saísse da faculdade. E fui para a engenharia civil. O que é que aconteceu? A crise de 2008. Aconteceu a crise e... Construção. Da construção, exatamente. Mas quando eu saí da faculdade, praticamente não havia emprego. Eu consegui logo o meu estágio e era remunerado, mas eu tinha sempre... O meu plano era fazer a faculdade e o meu objetivo era ter estabilidade financeira. Mas reparem, eu não gostei do meu curso. Foi um sacrifício, ainda por cima eu estudei na Costa da Caparica e eu moro em Vila Franca de Xira. Vocês podem não ter a noção, mas é tipo, de transportes públicos era 2 horas para cada lado. Ixi. 2 horas para cada lado, ainda por cima eu não morava mesmo no centro de Vila Franca, eu morava um bocadinho numa terrinha ao lado, ou seja, eu tinha que apanhar um autocarro do centro até, então, mas lá está, não me arrependo de nada, era o que eu dizia na minha masterclass, porque eu fiz uma história completa ao longo das 4 sessões e penso que era a última que dizia, eu não me arrependo de nada, porque eu não tive a estabilidade financeira com a engenharia civil, mas foi a engenharia civil que me permitiu dar explicações a vários alunos ao mesmo tempo, dar explicações de matemática, física e química, e é isso que me está a dar a estabilidade financeira e trabalhar com crianças e com adolescentes e poder contribuir para um mundo melhor e para uma geração mais estável, não é? E além disso, na faculdade, além de construir uma grande resiliência, sim, brutalíssima, não em termos de matéria que nós absorvemos, mas em termos de exames, de trabalhos, de lidar com pessoas que nós não gostamos muito, de lidar com professores assim um bocadinho ao lado. E vocês devem sentir o mesmo, não é? O grupo de amigos que fica para a vida, que agora já têm filhos e nós amamos como se fossem nossos sobrinhos. Verdade. Mesmo. E pronto, era o que eu dizia na masterclass, conheci o meu querido, o amor da minha vida, que também é engenheiro civil, e também se não fosse a faculdade, não, Sara, não. Espera, Ana Rita, desculpa. O teu marido, por acaso, não estava na tua turma, pois não? Qual turma? Da tua turma da faculdade. Era do meu curso. Era do teu curso, ok. Mas era do teu ano? É do meu ano, sim. Mas, muito bom. O Diego também. Nós vamos fazer um match. Nós fomos os parvinhos que começaram a namorar em Erasmus. Éramos da mesma faculdade, da mesma turma e do mesmo curso, obviamente. Fomos fazer Erasmus para a Alemanha com um amigo nosso, que agora é nosso padrinho de casamento. Começamos a namorar em Erasmus na Alemanha e voltamos
para Bem, Portugal. vocês têm, vou já dizer, vocês têm, os vossos pais são funcionários públicos, são filhas únicas e conheceram os vossos respectivos no mesmo ano, na faculdade, no mesmo curso. Bem, malta, aí desse lado, se houver alguém com estas coincidências, por favor, diga, porque podemos estar aqui a criar um padrão qualquer que temos que descobrir. Sabes que eu não posso dizer que é da mesma turma, porque é assim, no meu ano de Engenharia Civil, que foi 2005, 2006, sim, de entrada na faculdade, entraram 150 pessoas. Portanto, ali não havia bem turmas. Aquilo era mais, Exato. tinhas os turnos daquelas disciplinas todas e depois escolhias os turnos que davam mais jeito. E às tantas, Ok. no terceiro ano, tivemos que fazer um... Mas, calma. Eu conheci o João, não só... Foi na faculdade, como é óbvio, mas foi por causa da música, porque o João também canta. E então foi por causa disso que nós começámos a falar. Pá, e no terceiro ano ficámos, por acaso, num trabalho de grupo em que éramos pá, uns 10 e nós ficámos juntos no mesmo grupo e depois ele veio-se meter comigo a dizer, olha, eu conheço essas letras que tu metes aí no Messenger. Lembram-se antigamente o Messenger? Lembram-se? Até tínhamos um nickname. Sim, depois punhamos as pessoas muito fixe punham assim pedaços de letras no tipo subtítulo. E foi por causa disso, foi isso que foi o início do meu namoro. Epá, era um dinossauro. Então, ouve lá, idade de Cristo, idade da mudança. Até já Só te chamei isso porque tens autorização na Masterclass, dizer isso. Muito bom, muito bom. Mas Mas olhem, tu estavas a falar aí de uma coisa que, da forma, isto quase que dava agora um podcast de propósito. Vocês sobre propósito, reparaste como eu gostava de crianças, mas também gostava de matemática, queria era fazer dinheiro e como a vida te encaminhou para tu juntares tudo isso. Muito engraçado, muito engraçado. cada vez mais acredito que se nós, e é isso que eu falei agora na Masterclass, e é isso que eu vou sempre, quer dizer, as coisas depois também vão evoluindo, mas quero sempre passar aos meus alunos que é ter objetivos e ter um plano. Ter objetivos e ter um plano, ter uma estratégia. E depois haver o esforço. Eu não gosto muito da palavra esforço, mas haver alguma dedicação. E as coisas acontecem. Por isso é que muitas vezes, quando eles chegam ao pé de mim e dizem eu não sou capaz, ou eu nunca consegui a matemática, portanto, isso é motivo suficiente para agora também não conseguir. Ou seja, eu nunca consegui a matemática, Inês, não vale a pena, eu nunca consegui a matemática, portanto, eu só quero 10. Isso não é desculpa, não é mesmo, porque eu também não percebi nada de matemática no quinto e no sexto ano, por todas as razões e mais algumas. E eu consegui dar a volta e depois entrei na faculdade na segunda fase, eu tive 9 no exame de primeira fase de matemática, andei o ano inteiro a pedir uma explicação aos meus pais e eles acharam que eu era a super mulher e não era preciso. E o que é certo é que chumbei e então entrei na segunda fase, portanto eu estava condenada a não entrar nesse ano também na faculdade e entrei na segunda fase. Portanto, o não ter sido capaz, desde sempre, não é sinónimo de daqui para a frente não ser capaz. Não é, porque eu já passei por aí, eu já ajudei alunos que passaram por aí, eu sei todas as dores dos meus alunos, só há uma dor que eu não tenho e que eles têm, que é uma pandemia. E nós já falámos sobre isto naquele direto que nós fizemos e eu falei sobre isto na sessão da Masterclass. Eu já percorri o caminho das pedras e estou aqui pronta e disposta a dizer-lhes qual é o caminho. Eles só têm que ter o objetivo, nós fazemos o plano e bora lá, vamos à dedicação. E eu tenho a certeza absoluta que funciona, porque funcionou comigo e já funcionou com mais alunos meus. Inclusivamente, eu tenho uma aluna minha que entrou para mim no 10º ou no 9º ano com boas dificuldades na matemática e agora quer ir para matemática aplicada à economia. Acho que muito bom, muito bom. É verdade. Sabes que sabem que eu, se calhar estou a falar um bocadinho mais, eu quando começo a falar nunca mais me calo. Está mal. Eu quando andava no 12º ano, a primeira opção que eu tive foi Engenharia Civil, a segunda opção foi Enfermagem e a terceira opção foi Matemática aplicada à Economia e à Gestão. Portanto, tudo a ver. Sabes que agora estavas a falar em enfermagem e por causa daquela questão de porque é que eu não vou seguir a educação ou crianças. E lá está, viver para aquilo que nós achamos que é o correto. Eu desde pai, com os 10 anos, comecei a dizer que eu queria ser enfermeira.
que eu ia ser enfermeira. E toda a gente na minha família sempre que me perguntava em enfermeira, porque é aquela pressão de o que é que tu queres ser? Então, como é que perguntam vocês o que é que esta alma, como é que esta alma chega à enfermagem? Porque tinha duas primas, enfermeiras, e que eu gostava delas. E como gosto delas, elas são enfermeiras e elas gostam daquilo que fazem e pronto, quero ser enfermeira também. É tal questão do amor e de vou ser valorizada. No 12º ano, nós tínhamos uma disciplina que tu deves ter tido, Sara, que tu não, Inês, mas tu deves ter tido, que era projeto. E nós tínhamos que fazer um projeto, era uma coisa nova de Bolonha, ou lá o que era, e pelo menos eu tive que fazer. Se não era projeto, o nome era uma cadeira, uma disciplina qualquer que tínhamos que fazer em ambiente real. Eu não tive no secundário, tive antes. Eu tive no 12º ano, nós tínhamos que fazer um projeto. Então era eu e uma amiga minha, como queríamos ser as duas enfermeiras, fizemos o projeto à volta da enfermagem. Bendito projeto, não é? Bendito projeto. Malta, eu via sangue e eu pensava, ai, coitadinha, como é que eu vou mexer? É mesmo. Ainda bem. Mas como é que eu tive que... Mas o pior é, como é que eu percebendo isto, e depois percebendo, olhando para... Eu chumbei também na primeira fase de matemática, porque eu não consegui, no exame eu não dormi nada a noite toda, então eu chumbei. Então entrei também na segunda fase. Problema, agora reparem, 12º ano, eu tinha percebido que não queria enfermagem, mas eu não sabia o que queria. Mas nunca ninguém soube isto. Então, basicamente, sabem como é que foi a minha candidatura? Pedi à minha irmã para me ajudar. Ó Sofia, o que é que eu vou concorrer? E ela ajudou-me, disse, olha, vamos ver a tua média e vamos ver aqui as faculdades que tu podes entrar e as disciplinas que podem ser. Se vocês me perguntarem o que é que eu concorri, eu já não me lembro, porque aquilo era tudo, devia ser, tu dizes, Sara, eu ouço-te a dizer que era tudo diferente e consegues, eu não sei dizer, porque eu não me lembro a que é que concorri, porque naquela fase foi quando eu percebi, eu não quero enfermagem, eu não vou entrar depois eu percebi assim, eu não quero enfermagem, eu não gosto de matemática, eu vou ter a matemática durante os próximos anos e mais, eu gosto de biologia, eu gosto de pessoas, mas eu não sei o que quero. E foi aquele choque, portanto, eu acabei por concorrer mais para a área de, na altura perguntei-me, e a falar com a minha irmã, o que é que tu és mesmo boa? Eu só pensava, sou melhor a letras, a humanidades, mas eu gosto de pessoas, então andamos a girar um bocadinho à volta daquilo. Longa história curta, eu entrei numa área completamente diferente, foi na área das ciências documentais, em que é para trabalhar em arquivos e bibliotecas, que tem tudo a ver com os meus interesses, a organização, ver a história, perceber a história por detrás de cada documento ou de cada livro. Eu dei-me super bem na faculdade. Eu fiz aquilo com uma perna às costas. Aliás, nós tivemos estatística na faculdade. Eu tirei a melhor nota. Sério? Então, eu tinha tudo matemática A. Pois é verdade. Aquilo para mim era tipo o básico do básico da matemática. Eu lembro-me de ter aquela cadeira ter tipo, isto aqui é fácil. É? Portanto, é engraçado depois como a volta que a vida dá. E no final do dia, o coaching alia a minha formação superior com o trabalho das pessoas e com aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida até lá. Portanto, o nosso passado não define mesmo o nosso futuro, mas leva-nos, passinho a passinho, ouvir. Eu gosto de dizer, tu estavas a dizer, Inês, aquele esforço, eu gosto de dizer que é uma relação de parceria com a vida. Nós precisamos ter esta relação de parceria com a vida. Que é... Ela está inspirada hoje. Eu estou inspirada. Está a falar bem. Está a falar bem. As coisas estranhas que lhe acontecem dão-lhe assim uma inspiração. É. E há bocado também estavas a falar, Inês, e outra coisa que nós temos em comum é a minha folha de candidatura foi completamente louca. 6 opções diferentes e cidades diferentes. 5 cidades diferentes, vá. Mas eu já lá vou. Isto tudo porque eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada com moda,
com roupa, mas nunca me dei essa permissão. E eu também partilho isso nos meus workshops, eu não me dava mesmo essa permissão por 2 motivos. O primeiro era porque era gordinha e eu não encontrava sequer roupas que me servissem, quanto mais eu ousar querer expressar-me pela roupa ou pela minha imagem, que eu achava que eu não merecia atenção. E um bocadinho durante a primária, mas também mais durante o 5º e o 6º ano. E é engraçado como há coisas como nós às vezes começamos a tapar e a reprimir. E foi só há bocado, Inês, quando tu estavas a contar a tua história do 5º ano, que eu também vim com a minha turma da primária para o 5º e, ou seja, praticamente toda a turma se manteve junta e eu também senti as minhas amigas a afastarem-se de mim. Eu lembro-me que passava a maior parte dos intervalos sozinha, eu lembro-me que não tinha bem com quem conversar, mas isto está assim, está muito difuso, porque o meu cérebro não gosta de ir lá. E eu sempre me senti invisível. E durante muito tempo, e só comecei a perceber-me que eu não sou invisível há relativamente pouco tempo, quando as pessoas depois me vinham falar na internet, tipo, eu conheço-te, não tenho a certeza. E eu, oh meu Deus, as pessoas veem-me mesmo. E foi um choque para mim, tipo, as pessoas veem-me, mas foi mesmo assim, as pessoas reparam em mim, reparam na minha presença, que é sempre, para mim é algo que eu quero que as minhas clientes e que as minhas alunas tenham consciência, que elas têm uma presença. E a minha era notada, e foi uma coisa tão confusa, porque eu nunca me dei esse tipo de autorização. E o mais perto que eu estive, eu sempre, eu não querendo chamar, eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu sempre, ok, se eu vou chamar a atenção é pela diferença, porque eu não vou ser perfeita, eu sabia que não, enquanto vocês tentavam a perfeição, eu, pelo corpo que tinha, eu sabia que não ia nunca ser perfeita. Então, se não ia ser perfeita, mais valia ser diferente. Então eu puxei sempre para esse lado. E vocês tentem imaginar o pânico dos meus pais quando eu, a 3 meses de acabarmos o 12º, eu lhes digo, olhem, eu estive a pensar e eu não quero ir para a faculdade. Eu quero ir para é uma escola que dá a equivalência ao 12º, portanto eu não posso acabar o 12º. Ou seja, não é uma questão de eu não querer ir para a faculdade, é eu não vou terminar o 12º, porque eu quero ir para uma escola que me prepara para artes circenses e eu não quero ir para a frente, não quero ser palhaça, eu quero preparar e fazer os adereços todos. Pois, já na área das roupas e tudo mais. Um bocadinho, mas repara, não era nada a sério, era voltar 3 anos para trás. Ao 10º ano. Tinhas que fazer o 10º ano. Ou seja, ela não podia terminar o segundo. Ou seja, não podia terminar o secundário, porque se terminasse o secundário não podia concorrer ao 10º ano. Eu achei era que podias tipo, fazer os últimos 3 meses nessa escola. Não, eu queria aquilo, eu queria aquele curso, mas aquele curso não era um curso de faculdade, era um curso que dava equivalência ao 12º. Ao que eu olho, bem, eu ainda não acabei o 12º. Dá, perfeitamente, dá. Porque... Os teus pais recuperaram? Os meus pais, eu tenho que dar, eu já lhes disse isto várias vezes, mas eu admiro muito, primeiro, o sangue frio que eles tiveram, porque eles não me proibiram, eles não gritaram comigo, eu acho que eles primeiro tiveram em choque e eu abandonei. Os teus pais tiveram uma apneia naquele momento. E lá falaram, devem ter falado os dois, eu imagino a loucura que deve ter sido, e apresentaram uma frente unida, que foi, tu é que decides, e aqui passarem uma bola acho que foi o fundamental, ok, nós não te opomos, achamos muito arriscado, não achamos que seja a melhor ideia, mas és tu, é a tua vida, tu é que tens que decidir, agora pedimos-te para pensares muito bem,
vais deitar 3 anos fora. Então houve ali um tempo em que eu vim a Lisboa, porque a escola era aqui em Lisboa, eu em Viana do Castelo, então vieram aqui, foram comigo ver a escola, e para eu me começar a projetar e a perceber se aquilo era certo ou não. E a minha mãe, professora perspicaz também para caraças, começou sempre: olha, não te esqueças que eles vão ter menos 3 anos que tu, vão ser mais criançolas, tu já vais começar a ter quase 18, e começou a fez-me pintar como é que o cenário. O que é que acontece? Eu queria algo mais prático. Eu durante tanto tempo eu quis ser invisível e não me expressei de forma criativa. Que às tantas eu vi esta parte de ok, agora para a faculdade, depois isto vai ditar o resto do meu futuro, isto tem que sair por algum lado. Então eu deixei as minhas opções. Então, primeiro era marketing e publicidade em Lisboa, depois marketing em Lisboa, eram estas as opções mais próximas. Depois era cinema na Beira Alta, teatro em Évora, ciências da nutrição no Porto e, wait for it, agricultura biológica em Coimbra. Porquê é que isto está tudo... A única coisa que eu sabia era que eu não queria ficar em Viana. Porque no 5º e no 6º ano as minhas amigas afastaram-se e a coisa não piorou, porque no 7º ano eu mudei de turma. Na minha escola abriram espanhol e francês, e a minha mãe, a professora de francês, é francesa. Pá, tive que ir para francês, senão ela tirava-me desatarrachava-me a cabeça do pescoço. E fui para francês e mudei de turma, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu comecei a achar piada a estas mudanças. Então pensei, ok, a esta altura de uma mudança, vou para um sítio onde ninguém me conhece, em que posso ser quem me apetecer, em que eu posso, e aqui está aqui a minha coisinha, eu posso usar a roupa que me apetecer e ter o estilo que me apetecer, porque ninguém me conhece. E pronto, e vim para Lisboa. Muito fixe. E entraste em marketing? Entrei em marketing, entrei na minha segunda opção. Eu também. Entrei na rapariga em segunda opção. Primeiro era o técnico, ainda bem que não fui para lá. Estavas mais perto de casa. Estava mais perto de casa, sim. Mas ainda bem que não fui. Porque, as coisas são mesmo o que têm que ser. Yeah. Não é? Acho que é muito giro. Eu não alterava nada. Mesmo. Engraçado é que nós agora olhamos e acho que cada uma, pelo menos eu também, tu estás a dizer que não alteravas, a Inês, e eu também não alterava nada, porque aquilo veio, ou seja, o meu passado não define o meu futuro, mas está a construí-lo, e a cada momento nós podemos fazer escolhas, não é? Escolhas que nos direcionam para a pessoa que nós desejamos ser e para a vida, lá está, para a vida que nós desejamos construir, a puxar aqui a brasa para a sardinha, não é? Com confiança, exatamente. Mas é interessante que às vezes colocamos tanta pressão, e é engraçado que nós, de certeza que aqui a uns anos vamos estar a falar sobre esta fase da nossa vida e vamos ter uma perspectiva de como é que aquilo nos levou a algo. Por isso, aquilo que tu dizias, Inês, que é preciso ter um objetivo, saber para onde é que eu estou a ir, é importante, porque nos dá aquela direção. Eu adorava saber quais eram todas as opções. Eu ouvir a Sara a dizer as opções e os sítios. Não, porque eu olhei e eu pensei, isto está... isso deu-me o nome, o nome de praxe, quando eu entrei. Toda a gente tinha um nome de praxe e eu era artista. Artista? Porquê? Amiga, tu já viste o que é a tua folha de candidatura? Eu não sei como é que eles tiveram acesso a isso, mas olharam para a minha folha de candidatura e pensaram, esquizofrénica! É artista. E convém aqui salientar que eu podia ter ficado aquele ano a fazer melhorias de notas para concorrer, só que aquilo não ia contra as regras e aquilo que era correto, porque o que era correto era naquele ano ir para a faculdade. E lá está, até isso determina depois as escolhas. Eu lembro-me que
pelo menos uma das minhas amigas, engraçado, uma das minhas amigas ficou a fazer melhoria de nota, e é aquela amiga que queria muito enfermagem e acabou por ir para a enfermagem. Foi muito giro, é muito giro ver, depois relembrar destas coisas. Pois, eu só queria dizer uma última coisa, que é, eu uma vez li num... Estão a ver aqueles grafites que estão na rua? Sim. E uma frase que me ficou, não sei se vocês já ouviram, mas é: a criança que foste tem orgulho no adulto que és. E aquilo comoveu-me, bateu-me tão forte Yeah. que eu, quando contei esta história, quando eu consegui verbalizar esta história do bullying e perceber que é aqui que está o meu problema e é esta fraqueza que eu vou transformar em força. Uhum. E a primeira vez que eu contei isto no nosso grupo, que já foi o ano passado, no início da pandemia, eu acabei com essa frase porque essa frase encaixou-me de tal maneira que realmente a criança que eu fui, tenho a certeza que tem orgulho na adulta que eu sou hoje e Sem tenho dúvida. certeza que as vossas também. Sem dúvida, sem dúvida. Sabes que de vez em quando eu paro e penso, quem me dera ter uns segundos para ir lá contar àquela Sara pequenina, tu nem sonhas a vida tão boa que tu vais ter. Yeah. Yeah. É mesmo. É mesmo. Até agora terminamos com esta. Agora estavam a imaginar aí lá pequenino e dizer assim: Não olha, é? relaxa, descansa, Tá que vai correr tudo bem. Estou a ver é que o podcast vai acabar toda a gente em choradeira. E, portanto, foi com isto que acabamos este episódio, com os olhinhos brilhantes, que acabamos este episódio do podcast Não Somos Barbies. Muito obrigada, Inês, por ter estado aqui connosco a conversar também. Nós continuávamos mais. Nós continuávamos, sim. Obrigada, Inês. Foi mesmo uma conversa super, super inspiradora. E se gostaste deste episódio, dá-lhe o teu like. Deixa-nos aqui a tua história. Não, ouviste um bocadinho de cada uma de nós, deixa-nos aqui em baixo um bocadinho da tua e partilha este episódio com quem fizer sentido, quem achas que precisa de ouvir um bocadinho destas histórias. E só mais uma coisa? Diz! Inês, deixa-nos aqui as tuas redes sociais, porque desse lado pode haver aí um pai que precise de ajuda, uma mãe para o filho dar explicações e sem dúvida que nós recomendamos a 1000%. Portanto, Inês, onde é que te podem encontrar? Onde é que te podem encontrar? Olha, é muito difícil o acesso, é um link super extenso, é assim, academiadainês.pt. É só isso. E agora sim, nós vamos nos despedir mais uma vez. Obrigada, Inês, e nós encontramos-nos no próximo episódio Não Somos Barbies. Tchau! Tchau!